Secretária, bom dia. Em abril desse ano, a senhora tomou posse na secretaria. Logo antes até da sua posse, eu lhe pedi, vamos marcar um almoço para a gente conversar, para abrir o diálogo. Essa reunião aconteceu em maio, nós fizemos essa reunião em maio, e nela eu reforcei a importância do diálogo desta Casa Legislativa com a Secretaria de Educação, que tanto nós tínhamos na gestão anterior da secretária Cláudia Coxim. Vou tomar liberdade para discordar do vereador Jefferson Moura no que diz no avanço. Eu acho que nós tínhamos um diálogo muito maior, mais franco e mais aberto, e eu peço isso da senhora. Não é uma crítica ruim. Entenda que eu repito a mesma crítica e sugestão para que a gente possa ter esse diálogo com essa casa muito mais próxima. Quando eu digo diálogo, é receber as propostas, receber os vereadores, conversar com os vereadores nos momentos em que estão sendo feitos os projetos. Exemplo, houve uma comissão com 3 pessoas, 2 eu conheço e respeito muito, a professora Lourdinha, a professora Marisa Lomba, eu não pessoalmente conheço, o terceiro membro, fizeram um estudo durante 4 meses da questão das 40 horas. Durante meses, eu pedi à Secretaria de Educação participação, a gente publicou, tentou negociar em vários momentos, fizemos um ofício, inclusive protocolado na Secretaria, com sugestões para os critérios para a migração. Nós não tivemos a oportunidade de sentar para conversar sobre esses critérios, sobre a possibilidade de uma emenda que surgiu nesta casa. Então, assim, volto a falar, esse é um exemplo de que eu volto a dizer, precisamos de diálogo, para não chegar na última hora, a gente ter que sentar correndo. Para quê? Por quê? Tivemos sempre um diálogo franco. O que nós precisamos é de diálogo franco. Eu vou repetir as mesmas questões, praticamente as mesmas questões, e algumas a mais que se somaram de lá para cá, em relação à LDO desse ano. Por quê? Dessas questões todas que eu listei, a gente não conseguiu sentar para discuti-las. É uma sensação de impotência até, que a gente fica com os projetos, a gente ouve a base, ouve como fica, a gente tem acesso direto às redes sociais, as pessoas têm direto acesso a nós, têm acesso aos gabinetes, e nós recebemos toda a pressão e não conseguimos avançar. Nós nos reunimos umas 4, 5 vezes, talvez. Temos um grupo de PEI que quer se reunir, secretária, temos um grupo de agente de educação infantil que quer se reunir, secretária, e nós não conseguimos avançar nessas pautas. Então, que essa introdução sirva como uma crítica construtiva para que a gente trabalhe, como o vereador Jefferson Moura mesmo sugeriu, em conjunto. Bom, até porque qualquer legislação que venha vai ser votada e apreciada e submetida a essa casa de qualquer forma. Bom, em relação em relação à educação infantil, separei por modalidades para ser mais rápido. Em relação à educação infantil, veja só, recentemente, no site da prefeitura existe uma página chamada Educação em Números. E a gente tirou uma série de números aqui, da quantitativo de pessoal. Qualquer um que quiser procurar isso no Google, está no site da Secretaria. Recentemente, a Secretaria estabeleceu como necessidade a chamada de menos de 200 professores de educação infantil. Com base nos números que estão no site da Prefeitura, considerando a quantidade de salas de berçário, de maternal 1, maternal 2, a quantidade de unidades, a necessidade que nós teríamos para a quantidade de horas disponíveis era de um número de 3.000 professores de educação infantil novos. Existem 2.000 no banco. Ainda que a gente zerasse o banco de migração para 40 horas, ainda faltariam alguns milhares de professores de educação infantil para que garantisse 1/3 de planejamento e o tempo integral dentro da sala. Não vi esta medida no orçamento, mas nós precisamos conversar, sentar e negociar isso. O orçamento, o prefeito vai ter uma possibilidade de remanejamento. Vamos defender isso juntos. Não tem como colocar um professor de educação infantil de 22 horas e meia numa sala de 10 horas, proibi-lo de planejar, inclusive, dobrar ou colocar um segundo para uma sala de 9 horas, e depois esse próprio professor, de repente, já está em outro horário, numa outra creche. Como é que vai ser essa história?
E a implantação paulatina de 1/3, ela teoricamente paulatina, quando se entende paulatina para frente, né? Avançando e não retroagindo. Muitos professores estão reclamando de que esse ano não vão poder fazer o planejamento. Bom, não vi, portanto, no orçamento a previsão de mais professores de educação infantil que deem conta desta quantidade que nós estamos listando. Esse artigo, com esses cálculos, eu vou entregar à senhora também no final da audiência, pedindo a reunião para que nós trabalhemos em cima de números. Em relação aos agentes de educação infantil, nós fizemos uma reunião ao longo da última gestão, inclusive com o Ministério Público presente, e o Ministério Público negou a possibilidade do agente de educação infantil ser regente de classe, de turma, de creche, porque o seu concurso foi só de nível fundamental. Sem mais professores de educação infantil, não há como definir, dar essa liberdade, essa possibilidade do agente não ter que ficar na regência de turma. Em relação ainda ao agente de educação infantil, nós aprovamos nessa casa e foi sancionado em setembro do ano passado, ou seja, há mais de um ano, a possibilidade, a obrigação da Secretaria de fazer o curso de formação para eles. Parece que agora saiu. Gostaria que a senhora esclarecesse isso e os prazos agora. Acho que foi a Unigran Rio, ou Sesgran Rio, enfim, alguma banca dessa de universidade que ganhou para fazer a formação dessas pessoas em exercício. Isso eu gostaria, por favor, de esclarecimento. Em relação... e a falta também de agente de educação infantil. Isso nessa planilha eu vou lhe entregar. A pergunta é, por que a Prefeitura ainda briga judicialmente para não chamar agente de educação infantil, que tem um processo ganho contra a Prefeitura, se há essa falta de agente? Em relação ao ensino fundamental, P1 e P2, em relação especificamente à migração, foi um entendimento comum que podiam se migrar os professores desde que eles tivessem 5 anos antes da aposentadoria. Agora tem um boato na rede, eu gostaria que a senhora esclarecesse também, em relação a estarem sendo proibidos professores com mais de 21 anos migrarem. Veja, eu quero saber a estatística... porque depois de 25 anos eles têm direito, eles podem entrar na justiça mesmo com 2 anos e podem se aposentar. Ok. Nós já tivemos um caso desse, do P1 de 40, do P2 de 40, inclusive no meu gabinete tem um exemplo desse, daquela versão antiga da ampliação. Nessa estatística anterior, qual é o percentual real que assumiu um compromisso de ficar 5 anos e não ficou? Para justificar que a gente, de fato, exclua esses professores de migrarem para 40 horas. Se a gente pegar a rede, como a gente conhece, e proibir professores de acima de 21 anos de migrar, a gente está excluindo uma boa fatia da rede de professores. Se eles têm a condição de ficar mais 5 anos, por que não permitir? É porque eles têm o direito de pedir? Então a pergunta é, quanto de fato isso aconteceu? Nós já temos um caso específico de uma migração anterior ao plano, inclusive. Qual foi esse percentual para justificar essa decisão, se é que ela existe? Em relação aos concursados que fizeram o concurso da Escola Paulo Freire, eu sei que a senhora também concorda com isso, é um ponto importantíssimo para que a gente consiga defender em conjunto. Essas pessoas largaram seus empregos, estão ali esperando. Essa previsão está no orçamento dessas pessoas? Não consegui ver detalhadamente, talvez esteja ali, mas não está detalhado, até porque talvez não coubesse detalhamento. Em relação a agentes educadores, 2, merendeiras, aquele artigo que nós colocamos, se não me engano, 47, que era para progressão de formação, fez-se uma progressão de formação de 10%, e isso não é progressão de formação, isso é uma gratificação. O que nós queríamos, o legislador quando criou aquilo ali, nós quando criamos aquilo ali, nós queríamos uma progressão de formação, para que o profissional fosse incentivado a se formar. Nós não avançamos também no diálogo dessas categorias de agente educador 2 e de merendeira. Em relação às direções, às eleições, a senhora falou 3% foram reprovados. Ok, 3% foram reprovados, mas há vacâncias muito maiores do que essa, até pessoas que não quiseram ir. Como a Secretaria vai resolver isso? E isso está no plano de que forma? No orçamento de que forma? Outra, as matrículas serão em janeiro. Os diretores não têm porteiro, muitas pessoas têm, as direções, o coordenador pedagógico não vai tirar
vai tirar férias, outros servidores vão tirar férias, o diretor vai deixar a porta aberta, não vai ter funcionários para dar apoio para ele durante a matrícula, como vai ser esse processo e se isso está no orçamento. Educação especial. Agente de apoio à educação especial, tem previsão de chamamento? Isso está no orçamento? Qual é a quantidade? E em relação às escolas de turno único, que já começaram as inaugurações das obras, é importante que a gente faça uma discussão, obviamente já deve ter, mas que seja pública, que a gente faça uma audiência pública sobre isso, sobre qual vai ser a alma daquele prédio. Está se inaugurando um prédio, está se inaugurando uma estrutura, concreto, aço. O que vai ter dentro dele? O que a criança vai fazer ali 7 horas? Essa discussão, obviamente, vocês já fizeram, falta publicizar. A gente precisa sentar, conversar e discutir. Ouvir a proposta da secretaria, ouvir universidades, ouvir outras possibilidades, ouvir para que a gente possa fazer. E se vocês já fizeram essa discussão com universidades, não fizeram com essa Casa Legislativa, porque aqui nós não sabemos. Os vereadores são convidados para inaugurar as pedras fundamentais. Ótimo. Só que isso não basta. A gente quer essa discussão técnica, também do lado pedagógico, nesta Casa Legislativa. Vereador, peço só para concluir, vereador. Agradeço o tempo e, por surpresa, esses cálculos todos, secretária, em relação à merendeira, agente educador, agente de educação infantil, professor de educação infantil, da migração, da quantitativa, esses cálculos estão prontos em várias planilhas aqui, esperando que a gente consiga, de fato, sentar e avançar nessas reuniões em conjunto. E, por último, vereador Átila Nunes, secretário, foi uma surpresa para mim, na verdade, uma surpresa no bom sentido, né? Uma surpresa positiva. Eu recebi do vereador César Maia uma pergunta que ele gostaria de encaminhar, porque ele não, enfim, teve um problema, teve que sair, mas me deixou uma pergunta para apresentar. Eu vou apresentar a pergunta em nome do vereador César Maia, a resposta para ele. Ele pergunta o seguinte: considerando que o governo do Estado enfrentou uma greve no ano passado, tanto quanto a Prefeitura, por que a Prefeitura teve uma queda na classificação do IDEB entre as capitais de 6º para 8º lugar em relação ao Estado que subiu? Portanto, essa última pergunta, que muito me honra, a confiança do vereador César Maia. São essas considerações. Obrigado a todos. Bom, começando pelo diálogo mais próximo. Vereador, depois daquele almoço que nós tivemos em maio, o senhor já esteve lá umas 3 ou 4 vezes, tendo reunião comigo, com o Paulo e com a Lourdinha. Depois o senhor seguiu nessa reunião com o Paulo e com a Lourdinha, eu não precisava estar presente. Nós falamos várias vezes ao telefone, o senhor esteve lá, então eu acho, não sei se o senhor não ficou satisfeito, mas eu sempre tive a porta aberta para o senhor, chamei o senhor, da última vez o senhor não foi, o senhor não atendeu um convite meu, eu levei bolo. Então, mas vamos tentar restabelecer essa relação, não há problema algum. Eu acho que Câmara de Vereadores e Secretaria tem que estar harmoniosa, tem que estar trabalhando, nós todos queremos, especialmente a Comissão de Educação, nós queremos melhor para os nossos alunos, para a nossa cidade. Portanto, em relação à migração, a comissão fez um estudo muito sério, né? E depois o senhor veio conversar conosco, fez algumas propostas, conversamos com o prefeito e aperfeiçoamos a questão da migração, mas quanto a esse boato, cadê o vereador? Está aí? Quanto a esse boato, é boato, né? Não houve nenhuma modificação depois daquela questão de que os professores com 25 anos para se aposentar. Então, a partir dali não houve nenhuma alteração. Então, permanece o que foi combinado, permanece o que foi publicado. Né? Então, boato, vamos deixar no campo do boato. Né? E vamos tentar desfazer esse boato, porque peço ao senhor que recebeu essas informações não verdadeiras, que o senhor também ajude a desfazer o boato. Bom, em relação ao nosso orçamento. O nosso orçamento ele não vem aberto, entendeu? Então, a gente provavelmente vai ter, com certeza, as faltas serão cobertas. Agora, o orçamento não vem discriminado. Né? Portanto, a gente vai fazer, a gente tem que cumprir, tem que ter professor em sala de aula, com certeza. Necessidade de professores, nós temos necessidade de professores, o senhor sabe muito bem que teve que se fazer a migração primeiro, começar pela migração, nós já conversamos sobre isso, quer dizer que era importante que os professores da casa já fossem primeiramente chamados para não haver
chamar professor de fora para 40 horas, quanto os que estão na casa ainda não tinham sido migrados. Mas nós não vamos conseguir só com a migração dar conta da falta. A gente vai ter que lançar a mão daqueles professores. Eu acho que no início do ano letivo a gente tem que fazer isso, né? Agora, curso, né? Curso aqui. Curso para agente de educação infantil. O vencedor da licitação foi a Unigran Rio, né? E o processo com recurso, prazo para apresentação contra-argumentações é de hoje. Hoje tem o prazo para contra-argumentação. E a estimativa para a conclusão do processo é 7 de novembro. Curso para secretário escolar. O vencedor da licitação foi a empresa Raquel Figueroa. Data prevista para o início do curso é 26 de agora desse mês. Duração do curso, 4 meses. Tá? Eu não tenho menor informação sobre a questão da estatística, o pessoal que não cumpriu, você falou que professores que fizeram nos 5 anos e que não firmaram acordo, essa questão da estatística, eu vou ver o que é isso e depois mando para o senhor. A chamada de professores concursados, já falei, provavelmente no início do ano letivo eles devem ser chamados. Porteiros e funcionários. Nós agora estamos, o senhor já sabe disso também, nós estamos em uma parceria com a Guarda Municipal, nos presta serviço, temos um contrato com a Guarda Civil para fazer a ronda municipal. Mas nós tivemos em conversa com ela e cerca de, pelo menos 500 guardas municipais estão readaptados, não podendo exercer função de guarda. Então, essas pessoas passarão a ser utilizadas nas escolas como porteiro, além dos voluntários que existem na escola. Tá? Educação especial, 150, que educação especial? A chamada. Essa chamada educação especial está aqui. A gente apoia a educação, foi 2.477 aprovados e nós chamaremos inicialmente 150 desse grupo. É a chamada inicial. Mas temos um grupo aí de banco, nós vamos poder lançar a mão na emergência, sempre que... o que terá no novo... os prédios, vereador. A concepção dos EDs das escolas tem a ver com o conceito de educação que a gente trabalha. Quer dizer, o prédio está feito, mas todo o conceito de educação já está estabelecido, já está posto nas nossas escolas. Quer dizer, não haverá um novo conceito de educação para prédios novos. O conceito de educação é o que a gente trabalha, né? Quando as escolas têm 7 horas, terá uma matriz curricular de 7 horas, né? Para quem trabalha 7 horas, quem é 4 horas e meia, 4 horas e meia, isso é a rede, nós não vamos fazer nada diferente além do que nós estamos fazendo, com qualidade. Porque o espírito dessas escolas é o espírito da qualidade, é o espírito da integração, o espírito da escola inclusiva, né? Essa é como a gente trabalha, como a gente percebe isso. Em relação à questão do César Maia, a gente tem que partir do seguinte, o Estado do Rio de Janeiro estava lá embaixo, né? Então, evidentemente, quando você está lá embaixo, é mais fácil você subir. E nós mantivemos a mesma, ficamos em 4,4 nos anos finais, 5,3 nos anos finais, descemos 1/10. Então, isso não é demérito, haja visto o tempo de greve que a gente teve. Então, evidentemente, isso tem um apelo. Agora a gente vai recuperar, a gente tem uma proposta de recuperação e de conseguir dar a volta por cima. Nossos professores são competentes, vamos fazer um trabalho de acompanhamento às escolas e a gente vai dar a volta por cima. Agora, é importante ver o seguinte, as escolas, as redes que estiveram acima de nós, a rede maior tem 20 mil alunos. A rede tem 8 mil alunos, 12 mil alunos, 15 mil alunos. Nós temos que fizeram 243 mil alunos fizeram essa prova. Então, é importante ver isso. Quer dizer, quem está acima de nós lida com rede mínima. 8 mil, 12 mil, 5 mil. Então, uma rede como a nossa não é fácil. E nós temos mantido o mesmo nível, que não temos caído 1/10, mostrou que o trabalho é consistente. Agora, a gente vai dar a volta por cima, porque a gente vai fazer um trabalho, continuar o trabalho de qualidade.